Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas. Vou mostrar para vocês as publicações que chegaram antes e durante a pandemia. Obviamente, as que chegaram durante essa quarentena, eu tomei todos os cuidados, passei álcool gel na embalagem, descartei, né? Tive o maior cuidado, até porque tenho pais, tenho filhos, né? Esposa, e mesmo eles não estando dentro do grupo de risco, no caso, a minha família, sem contar pai e mãe, você tem que tomar alguns cuidados, até porque eu não gostaria de vê-los internados e passando por qualquer perrengue. Bom, eu vou mostrar para vocês uma publicação que me encheu os olhos. Eu estou falando de Mestres do Terror, uma publicação que foi retomada pelo meu amigo de longa data, o Daniel Sachs, ele que é o editor da publicação Mestres do Terror e também da Calafrio, que eu já vou mostrar para vocês. É uma publicação que traz grandes nomes dos quadrinhos nacionais, como o Shimamoto, o Sidemar, o Seidenberg, o Laudo Ferreira, o Lilo, entre outros aqui. Então nós temos essas edições como a 67, vou passando aqui para vocês, a 68, eu acho que está em ordem, né? A 69, a 70, 71, vocês estão vendo as capas, uma mais legal do que a outra, né? Opa, 72 essa aqui, e a 71, aqui ó, tava fora de ordem. Bom, eu pretendo resenhar tanto Mestres do Terror como o Calafrio em vídeos de aquisições com breves resenhas, mas também num vídeo específico para mostrar com maior detalhes essa publicação aqui. Então galera, fica a dica. Vamos agora à série Calafrio, que também é editada pelo Daniel Sachs e também foi retomada. Então nós temos aqui a edição número 58, edição número 59, olha as capas, eu adoro essas capas, a 60, 61, 62, 63, 64 e a edição número 65. Quando eu resenhar essas publicações, eu vou mostrar tanto o trabalho editorial que é feito, comentando sobre as publicações antigas e tal, por exemplo, a Calafrio número 13, que na época não era editada pelo Daniel Sachs, ele apenas retomou essa publicação. Mas eu vou entrar no mérito quando realmente falar com maior detalhes dessas duas publicações, Calafrio e Mestres do Terror. Mas galera, isso aqui é um prato cheio para quem gosta de cripta, creep e esses quadrinhos aí que fizeram a cabeça do pessoal na década de 70 e de 80. Continuando, nós temos Berserker Unbound, publicação da editora Mino, material autoral do Jeff Lemire com o brasileiro Mike Deodato Jr., uma publicação que saiu lá nos Estados Unidos pela editora Dark Horse e quase que comitantemente a editora Mino trouxe aqui para o Brasil um encadernado, capa dura. Eu folhei essa publicação e a arte, meus amigos, o Deodato tá destruindo, o cara é foda demais. Pretendo resenhar essa publicação para vocês, talvez não tão breve, mas vai ter resenha desse material aqui no canal. X-O Manowar Volume 1 Soldado, publicação da editora Jambô, que não vem fazendo um grande trabalho com relação às publicações da editora Valiant, ela que já foi lançada pela editora HQM, que fez até um trabalho interessante com mensais, encadernados, e aqui nós temos uma nova temporada da série X-O Manowar. Uma publicação que infelizmente não deve ter resenha tão breve aqui no canal, até porque eu tô com a leitura atrasada dos volumes anteriores. Mas eu digo para vocês, é uma ótima opção para quem quer fugir um pouco de super-heróis Marvel e DC. A pegada aqui, ainda que semelhante, ela tem as suas características próprias, material que eu indico para vocês. O Velho Logan Zonas de Guerra, publicação da editora Panini Comics,
que traz a compilação em capa dura da minissérie em 5 partes, escrita por Brian Michael Bendis com a arte do Andrea Sorrentino, vinculada à mega saga Guerras Secretas. Vocês lembram que diversos universos paralelos, Ultimate, o próprio futuro distópico do velho Logan acabaram se entrelaçando, gerou a grande saga Guerras Secretas, que é muito boa por sinal. Então teve a minissérie que traz o velho Logan para o universo 616. Depois dessa minissérie, nós temos a série mensal do velho Logan, que foi escrita pelo Jeff Lemire e acabou sendo finalizada pelo Ed Brisson. Inclusive, eu resenhei aquele encadernado Dead Man Logan, né, que é o defunto Logan, que foi traduzido aqui no Brasil pela editora Panini Comics, que vai trazer a história final, né, pelo menos até o momento, do velho Logan. Então, esta minissérie aqui, ela é bem bacana, interessante, tem alguns pontos positivos, mas não se compara à série original, o velho Logan, escrita pelo Mark Millar com desenhos do Steve McNiven. Quem sabe eu resenho essa publicação daqui a algum tempinho, tá? Fica a dica, material da editora Panini. Para finalizar, a saga de Thanos volume 2, publicação da editora Panini Comics, finalizando a saga de Thanos em 2 volumes. E aqui esclarecendo para quem não sabe, a saga de Thanos é uma produção nacional. Essa compilação foi feita pela editora Abril Jovem, em formatinho, em 5 volumes. E a galera pediu e a Panini trouxe também a sua versão mais luxuosa, capa dura, trazendo esse que é um dos principais vilões da Marvel Comics, lidando com o Cubo Cósmico, com as Joias do Infinito, enfrentando Vingadores, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, no caso representado aqui pelo Coisa. É uma publicação que compila histórias que, inclusive, além da própria minissérie da editora Abril Jovem, saiu também naquela série da editora Abril Jovem, a primeira, Grandes Heróis Marvel. De qualquer forma, galera, é uma publicação muito nostálgica e que tem, sim, bastante qualidade. Fica a dica, são apenas 2 volumes dessa série aqui. E agora chegamos nas breves resenhas e eu inicio com Tex Willer, As Aventuras de Tex Quando Jovem, volume 14, Paradise Valley, publicação da editora Mitos. Eu já resenhei todos os volumes anteriores, é uma série que eu gosto bastante e eu dei um destaque para os volumes 10 a 13, que trata de um arco de histórias envolvendo a agência Pinkerton, que realmente existiu, com o intuito de proteger o aspirante a senador Abraham Lincoln. Fenomenal aquele arco de histórias. Lembrando que essa publicação ela tem uma carga cronológica, então você precisa ter lido os volumes anteriores, com algumas exceções, como esse arco de histórias aí do volume 10 ao 13. E aqui nós temos um novo arco se iniciando, então você não precisa ter lido nada anteriormente, onde o Tex Willer, que quando jovem era uma pessoa procurada, né? Ele estava do outro lado da lei, ainda que ele não fosse exatamente um criminoso, ele se depara com a situação envolvendo os Mormons. Um deles acaba sendo acusado falsamente de ter matado uma família cristã. E aí, meus amigos, as autoridades não fazem muitas perguntas, pegam o cara, é um brutamontes, levam ele para a cidade, né, para ser julgado. Acontece que a população está muito revoltada e não quer esperar julgamento nenhum, quer enforcar o cara. E aí nós temos a intervenção do Tex Willer, né, porque sabe da inocência desse rapaz e vai ajudar nas investigações para descobrir quem são os responsáveis pela morte daquela família. Arte, para variar, de quadrinho italiano, Bonelli, é espetacular. Vocês podem ver aqui por si mesmos, né? Olha só, trabalho artístico, tanto nos cenários, nas roupas, nas sequências de ação, tudo é muito bem feito. Você percebe um cuidado a mais, né, nas publicações italianas. Material que já inicia com um arco muito bacana, fica a dica para vocês. O próximo material é Dylan Dog, nova série, volume 9, Das Cinzas às Cinzas, publicação da editora Mitos. Eu não canso de dizer que o Dylan Dog é uma das minhas séries preferidas da atualidade, tanto a série normal Dylan Dog como essa nova série, ambas têm o mesmo nível de qualidade, é uma coisa assim espetacular. E essa edição, ela é muito maluca e traz um roteiro que, apesar de ser doido, ele te prende a atenção com uma arte também que é sensacional. Um dos melhores artistas que eu vi passar pela série do Dylan Dog é os gêmeos Raul e Gianluca Sestaro. A publicação é escrita pela milanesa Paola Barbato.
Basicamente, o Dylan Dog, ele acaba recebendo uma notificação de que está prestes a ser despejado. É um cara que sempre anda duro. E ele tá com uma certa instabilidade emocional e acusa, inclusive, o Groucho, que é o seu sidekick aí, um personagem coadjuvante, assim, excelente, um dos mais interessantes. E fica acusando ele de ter avisado o oficial de justiça que deixou a intimação lá na casa e tal, surta, expulsa o Groucho de casa. E aí, meus amigos, a vida dele vira de cabeça para baixo, ele começa a alucinar, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. E toda essa construção, de certa forma até onírica, com pesadelos, ela é muito bem feita. O trabalho artístico é simplesmente sensacional. Cenários, as ações, as expressões, o traço, tudo é lindo nessa edição. E ele se vê em cada situação, até vira um mendigo de rua, conforme a própria capa da edição mostra. Que história legal! E ela é maluca, totalmente maluca. E o mais bacana, que chega no final, e em vez de praticamente tudo se resolver, né? Aparentemente tudo se resolve. Só que daí vem a roteirista e pá! Dá uma pincelada ali, deixa você na dúvida de novo sobre o que está acontecendo aqui. Olha, realmente foi um volume que eu gostei bastante. Não chega a ser o melhor, mas está na minha lista aí de melhores histórias que eu li do Dylan Dog. Gostei bastante, tanto no trabalho de roteiro, como também no trabalho artístico dessa edição. Chegamos na DC Comics com Liga da Justiça número 21 e número 22. A série ela acaba revezando entre histórias da Liga da Justiça, propriamente dita, com a Legião do Mal. Quem cuida das histórias da Liga da Justiça é o Scott Snyder. Já a série da Legião do Mal, que está dentro da publicação Liga da Justiça, é escrita pelo James Tynion IV. E se vocês estão acompanhando as resenhas que eu faço aqui nos vídeos de aquisições com breves resenhas da própria série da Liga da Justiça, sabe que eu comecei achando ela um pouco arrastada, né? Não estava muito interessante, mas as últimas publicações ganhou uma força essa série da Liga da Justiça em alto nível a publicação. Na edição número 21 nós temos lá o Superman com a Liga da Justiça, com as suas versões do futuro, num mundo de paz, de prosperidade, tudo muito bonito, algo reluzente aos olhos, só que nada é o que realmente aparece. O Superman acaba sendo feito prisioneiro numa outra dimensão, onde inclusive falta energia solar para abastecer os seus poderes. Aquele cara que se diz ser o Superman, né, do futuro ali, com a barba branca e tal, não é exatamente quem ele diz ser, e vai revelar a sua identidade. E depois nós chegamos um aspecto bem interessante da história, que é a construção da presença. Ela que acaba sendo revelada, e aí não é exatamente um grande spoiler, que ela é mãe do Forjador de Mundos, do Monitor e do Anti-Monitor. E cada um tem uma função, né, de criar vida, da própria vida, da preservação dela e da morte, no caso, representada pelo Anti-Monitor. E a história é desenvolvida de forma bem interessante, mostrando inclusive o porquê e como a presença acabou sendo aprisionada na muralha. Eu não sei se isso já tinha sido explicado em histórias anteriores, eu particularmente não me recordo, então não sei se se trata de um retcon ou se é uma história original abordando o grande passado da DC Comics. Afinal é muito importante a presença, é uma das entidades mais poderosas da DC, a muralha da fonte ali, tudo é atrelado e tal, e tem um desenvolvimento realmente muito interessante. A série Liga da Justiça tá valendo a pena. Essa é uma publicação que sai mensalmente pela editora Panini Comics no título Liga da Justiça. No meu caso, eu vou aguardar o encadernado dessa publicação. Para finalizar, Marvel Comics com Tony Stark e Homem de Ferro, edição número 12 e 13, também sai pela editora Panini Comics. E aqui o Dan Slott dá um tempo na publicação, e quem assume os roteiros é Gayle Simone, exatamente por conta dela estar atrelada à saga Guerra dos Reinos. No título do Venom aconteceu a mesma coisa, eu acho que é o Cullen Bunn que assumiu os roteiros da série do Venom e o Donny Cates ganhou uma espécie de descanso. Então, acho que durante esse período, né, do desenvolvimento de Guerra dos Reinos, nós teremos exatamente a Gayle Simone atuando no título do Homem de Ferro, e depois deve voltar o Dan Slott. Num primeiro momento, eu gostei bastante
bastante da ideia da história, inclusive mesmo tendo agora, eu vou apresentar para vocês as minhas críticas, é melhor do que o Dan Slott vinha fazendo com a publicação, com aqueles retcons estúpidos, inúteis, desconstruindo o Homem de Ferro e o seu passado. Nossa, eu nem vou retomar isso nem porque eu já fiz as críticas quando resenhei as edições anteriores. Nessa, basicamente, nós temos o Elfo Negro Malekith, que é o líder da invasão ao planeta Terra, convencendo um dragão mitológico a atacar o Homem de Ferro. E o que ele usa para convencer esse dragão é que ele pode encontrar muitos potes de ouro ali junto do Homem de Ferro. Inclusive ele fala, o apelido dele é Vingador Dourado. E a história, o seu início pelo menos, tem um bom equilíbrio de ação, com momentos de humor, uma coisa mais aventuresca, super-heróica, que estava me agradando. Só que conforme vai se desenvolvendo, a coisa sai dos trilhos ali. A Gayle Simone, ela se perde, por exemplo, quando coloca que aquele dragão está afetando a tecnologia Stark. Não faz sentido, né? Magia e ciência, elas não se misturam, né? Pelo menos na maioria das histórias. A própria armadura do Homem de Ferro acaba sendo transformada, uma coisa assim sem sentido, não tem uma explicação. E para enfrentar esse dragão, que estava dando muito trabalho, atacou, matou inclusive guardas e tal, ele, utilizando a sua armadura tradicional, não estava dando conta. Aí ele toma uma atitude que, putz, se esse dragão é tão poderoso, como que ele vai vencer daquela forma, com aquela estratégia? Então, acabou que não deu liga no final das contas, mas ainda assim, eu achei melhor do que o trabalho que o Dan Slott vinha fazendo. O Homem de Ferro realmente tá sofrido, hein? Quando você cria uma expectativa, né, de que algo interessante vai ser desenvolvido, né, ainda que por um curto período de tempo relacionado à Guerra dos Reinos, você acaba tomando também um banho de água fria. Então, olha, a publicação, a série Homem de Ferro, do Tony Stark, Homem de Ferro, realmente está deixando muito a desejar. Bom, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal Central HQs e também deixar o seu comentário. Um abraço para todos vocês e fui!